Isso é Jubá! E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do Papo Jovem Podcast. Isso aí, gente, mais um episódio, um projeto muito bacana. E aí, digam pra gente, deixem nos comentários se vocês estão gostando, o que vocês estão achando, o que a gente pode trazer de temas pra vocês. E vamos fazer assim, agora no começo do episódio, vocês já deixam qual a expectativa, assim, o que vocês estão esperando descobrir sobre nesse episódio, tá? Deixa as perguntas aí a gente vai ver se vai ser respondido até o final. Se não, a gente vai nos comentários depois responder. É isso aí, Samira, tem novidade, né, na área. Tem novidade. Vocês já sabem o que vai acontecer em abril de 2025? Gente, Conjubato 2025 tá chegando. Já anota na agenda aí. Tá chegando e você não pode ficar de fora, porque a gente já tá com o primeiro lote aberto. Na verdade, é o lote 0, né? Lote promocional, né? Lote promocional. Isso, valor igual desse lote não vai ter mais, nem promoção de jeito Nossa, tá nenhum. muito de graça, tá muito barato. Isso, então já monta a caravana da sua igreja, garante o seu ingresso, a sua inscrição no lote promocional por apenas 110 e ainda parcela em até 6 vezes. Não, gente, é assim, 110 já tá barato. Você parcelando 6 vezes dá menos de R$20 por mês. Sim. Então só não vai se você realmente não quiser. E se você não for, você vai perder, porque vai ser incrível. Sim, sim. Então aproveita o lote promocional. É isso aí. Gente, loja promocional, o link tá na nossa bio do Instagram, @somosjubato. Vai lá, clica, se inscreve, mobiliza a galera aí, chama, monta a caravana, vai ser bênção. Se você foi o ano passado, sabe que foi incrível. Esse ano, né? Não, esse ano. Porque, Se você já início do foi ano. esse ano, você sabe que o do ano que vem vai ser ainda melhor. É verdade. E se você não foi, com certeza você viu nas redes sociais o que você perdeu. Então não perca não em 2025. Isso aí. Gente, é só até o dia 15, tá? Dia 15 de novembro, encerra o lote promocional, mas corre o risco de encerrar antes, porque as vagas são limitadas. Então, se acabarem as vagas, encerra antes. É isso aí. E, galera, bora começar nosso podcast. Nós temos 2 convidadas, assim, fantásticas. O tema de hoje é muito importante e muito interessante também. Nós temos aqui a Evelyn. A Evelyn, ela é psicóloga da Primeira Igreja Batista de Palmas. Temos a Fabíola também. Fabíola também é psicóloga da Primeira Igreja Batista de Palmas. E, gente, muito bom ter vocês aqui. Obrigado por terem aceito o convite para a gente conversar sobre esse tema muito importante e, às vezes, até deixado de lado pelas pessoas, né? Não é dada devido a atenção que deveria ter. Mas hoje a gente vai tirar muitas dúvidas, né? A gente já quer saber de vários tabus aí. Exatamente. A gente conversando aqui no off antes, alguns temas já discutidos aqui, debatidos, que realmente chegam a ser tabus, as pessoas não dão devida importância. O pessoal não pergunta, não sabe, né? É verdade. Cumprimenta aí o pessoal. Dê bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde. A gente não sabe que horas que o povo tá assistindo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e por aí vai. Eu quero agradecer, né, o convite, Glênio, Samira. Isso. Obrigada. É uma honra, né, poder trazer um pouquinho do nosso conhecimento e da nossa vivência no contexto clínico, né, e sendo cristão, sendo membro de uma igreja séria, né, e então esperamos contribuir aí com vocês. Para nós é uma alegria, né? Um prazer. Essas oportunidades, elas valem ouro, né, não, Fabíola, para nós. E é sempre um prazer a gente poder falar um pouquinho de saúde mental, numa época onde a gente está vivendo, né, tantas dificuldades em relação a isso, dentro e fora, né, desse nosso contexto cristão. Então, para mim é uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Não, o prazer é todo nosso. Eu tô bem ansiosa, né? Tá ansiosa. Eu acho que eu tô no lugar certo. Eu tô no lugar certo. Olha, essa ansiedade, ela é uma ansiedade saudável. Fica tranquila. Essa pode, não pode várias delas, né? E o bom que eu olho pra elas duas já transmite uma serenidade, né? Porque o psicólogo, ele tem Não, a gente tava brincando aqui antes do início, todo mundo de branco aqui, tranquilidade. Aí vem eu, combinar de camisa escura, assim, que é isso. Aí quebrou esse clima. É verdade. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Tem a exceção da regra. Mas vamos então começar com uma dúvida muito comum. Né? O pessoal fala em muita terapia. Acho que ultimamente, pelo
pessoal tá ficando muito ansioso, né? Acho que até a pandemia deu uma aflorada nisso, na depressão, na ansiedade e tudo mais. Tem se falado muito em terapia, né? Em buscar um terapeuta. Então, conta aí pra gente um pouquinho sobre o papel do psicólogo, o papel do terapeuta e o papel do coaching. O qual que eu devo escolher Olha, diante ela de já uma dificuldade. Joga a bomba. Já Não começa lá em cima. Já quero... Eu acho que nós não vamos sair dessa pergunta. Ai. Quer começar? Fica à vontade. Fica à vontade. Olha, gente, então, assim, na minha, né, humilde opinião... Só fala mais um pouquinho perto do Tá, microfone. desculpa. Se quiser até arrumar ele pra ficar mais fácil. Ok. Na minha, assim, humilde opinião, e a meu ver, né, até a busca do psicólogo também tem sido difícil, né? Às vezes, algumas pessoas, eu acho que existem diferentes abordagens. Tem aqueles que só querem um tratamento com o psicólogo e não querem passar por um médico, por exemplo. Tem aqueles que só querem um médico, a pílula mágica, e não querem nem saber de abrir seu coração, seus pensamentos. Que é um nem pra ele remedinho mesmo, que resolve. que resolve. Que ele acha que resolve. Isso. Bem E essa pontuado. questão do coach, eu acho que é essa coisa assim mais instantânea, né? Que está sendo muito vendido por aí. E dentro das redes sociais isso é tão propagado. E eu acredito também que a nossa sociedade atual corrobora com essa prática pelo fato de que todos ansiosos, todos querendo soluções, né? O imediatismo, né? Então, até ouvi uma analogia essa semana que falava assim, que terapia não é miojo, né? Miojo, você 3 minutos, tá pronto. Então, não é um fim de semana de transformação, não é uma mentoria, uma imersão que vai transformar a sua vida, né? Mas, às vezes, as pessoas passam por esse caminho e patinam um pouco ali para entender que o comportamento humano ele vai muito além, e não é simplesmente eu, sei lá, dar uns gritos ali, sair muito motivado, isso de alguma forma vai voltar e não vai perdurar, né, os resultados disso. É como se fosse só uma maquiagem sem tratar a raiz do problema. Isso. É como se fosse, vamos dizer que essa parede tem um buraco. Aí a gente pega e passa aqui bota um adesivo, uma folha de papel, Ficou bonito, mas o problema tá tá lá disfarçando, né? Mas e aí eu sempre falo para todo mundo que chega no consultório, eu parabenizo a pessoa pela coragem, porque não é fácil olhar ali para dentro dessa rachadura, sabe? Sim. Até a pessoa chegar no escritório. ainda. No consultório. Consultório. Para você olhar para suas questões e Ela passa ainda por um processo de aceitação, né? Porque ainda existe Ixi. muito a pessoa acreditar que, não tô doente, eu não preciso de ajuda, eu dou conta sozinha. isso. E outra pergunta. O psicólogo trata a saúde mental das pessoas, cuida. E quem cuida do psicólogo? Como é que é pro psicólogo que enfrenta os problemas, que psicólogo também é ser humano? Sim. Como é que é essa situação? Não sei se já passaram, conhece Afeta muito, pessoas, assim, o psicológico de afeta, vocês já sabem se tratar ou não, precisa procurar um outro profissional, como é que é? Então, a gente, como psicólogo, né, a gente lida com o sofrimento, né, humano. Então, tem questões da nossa própria humanidade que ela vai nos perpassar de alguma forma, né, Fabiola? E lógico que a gente é treinado, né, e a gente aprende, sim, a dar esse um passo atrás, né, a ter esse distanciamento, né, Sim. dessas questões, entendendo que a gente tem ali um limite, né, saudável para nós enquanto profissionais mesmo. Então, a gente vai aprendendo a separar o que é do paciente, o que é nosso. Isso não significa que a gente, muitas vezes, no consultório, a gente não chore junto, né, que é um mito, né, o psicólogo, ele Tem não que ser pode... profissional, não pode se Como apegar. se o fato de você, em algum momento, chorar junto ou se alegrar junto fosse algo antiprofissional. E não é. Isso é uma coisa, inclusive, inerente à nossa humanidade. Porque é uma relação que está acontecendo ali. Exato. É uma relação muito linda, inclusive. Como é que você vai ter uma relação sem um vínculo forte?
Então a gente sente, A a gente gente sente. lembra deles fora de Torce. lá, torce. Sim. Né? Então a gente troca muita coisa, né? A gente compartilha muita coisa, mas a gente aprende também a separar essas coisas. E lógico que a gente também faz supervisão, a gente não para de estudar nunca, a gente se submete a um outro profissional mais experiente, que já supervisionou casos parecidos, porque muitas vezes a gente tem algumas dúvidas, ou a gente pensa, será que eu estou fazendo o melhor para esse paciente com essas técnicas, com esse encaminhamento, né, com esse tratamento? Então, a gente tem todo um acompanhamento também com outros profissionais para ter esse olhar para o paciente, mas também ter esse olhar para nós. Sim. Né? Até que ponto eu estou sabendo lidar com essa situação? Porque algumas situações vão mexer com a gente, Sim. né? Porque nós somos mães, esposas, cristãs, nós Sim. temos vários papéis. E às vezes uma história vai tocar mais Vai fundo na ressoar, gente, né? vai ressoar de alguma forma. Seja porque eu vivi, porque eu tenho alguém na minha família. Sim. Então, se a gente está sentindo que alguma coisinha ali mexeu, incomodou, é a hora que a gente também vai buscar, né, essa ajuda, essa supervisão. Ou encaminhamento, Ou um né? encaminhamento, porque às vezes é uma Porque questão... às vezes alguma coisa pode ressoar, pode até fazer parte da sua história, mas é como você vai conduzir isso como profissional, né? Exato. Se você percebe que isso não vai impedir, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de alguém que estava querendo fazer tratamento comigo. E eu falei, olha, infelizmente, eu acho que o nosso relacionamento não vai nos permitir isso, porque a relação terapêutica, ela envolve, né, outras questões. Ela envolve uma confrontação empática, muitas vezes. Sim. Ela é diferente. Então, muitas vezes não é recomendado, né, que... Se for uma relação muito próxima, Eu ia perguntar de isso. parentesco, de amizade. Psicólogo pode tratar familiar, pode tratar amigo, pode tratar pessoas próximas. Se for muito próximo, não. Se for um familiar muito próximo, não. Se for um familiar distante, alguém que eu não tenho Não, do seu contato. ciclo Tipo assim, social, um ciclo de conhecido convívio. que você Pode vê ser- direto. Pode É ser do Porque meu às ve- ciclo de convívio, mas eu não posso ser uma pessoa tão próxima a ponto de me sentir impedida de fazer pontuações necessárias no Exato. consultório. E o que né, na eu terapia. sempre receio também é quanto que aquela pessoa vai, muitas vezes, entregar ali no contexto terapêutico, sabendo que eu a conheço, ou conheço a família, ou enfim, né? Então, ali, quanto mais, digamos assim, imparcial for, melhor, porque daí você constrói aquela relação de uma forma, você molda aquilo, né? E é super lindo. Agora, é engraçado, porque isso é uma coisa que realmente a gente leva muito em consideração. Mas tem pessoas que falam, mas eu quero justamente porque você é uma pessoa que eu conheço. E eu me sinto muito mais à vontade para falar disso aqui do que com uma outra pessoa. Verdade. Então, Aí tem vai de isso você, né? também. Claro. Né? Então, assim, eu costumo falar que, lógico, a gente usa muito esse critério, é uma coisa que, inclusive, a gente aprende, né, Fabiola, lá na Exato. faculdade, que a gente Uhum. precisa ter esse distanciamento para que a gente não deixe de fazer as coisas que a gente precisa fazer enquanto psicólogo. Exato. No entanto, a gente também avalia, né, se essa proximidade não é um fator que vai beneficiar, vindo exatamente de uma fala como essa. Sim. Né, de dizer, olha, nós nos conhecemos, mas é por isso que eu me sinto à vontade, porque eu já tive alguém no Aham. meu consultório que falou isso. Eu já Ah, fiz que legal. terapia com outra pessoa e eu não consegui chegar nesse ponto aqui Ah, que legal. porque eu não me sentia à vontade. Aham. Então, opa, né, Sim. olha essa... Olha que essa, abertura, né? Pronto. Então tem isso também. Sim. Fazer uma pergunta aqui, mas... Aham. Não, eu Vou- quero. Não, pode Eu ia falar. voltar na faculdade, que eu ouvi umas histórias e queria saber se acontece. Vai. Sobre as aulas de vocês. Gente, é um grande tratamento coletivo. Eu já vi gente dizer que sai das aulas chorando, algumas matérias chorando, porque toca muito a pessoa, alguma coisa assim. Existem matérias mais difíceis, Uhum. e eu acredito que às vezes esbarra em vivências pessoais, né?
Então, dependendo, por isso que, desde que a gente entra no curso, nos é recomendado um acompanhamento psicoterapêutico. Nossa! Sim, que o Interessante. ideal é que você caminhe durante a graduação fazendo psicoterapia, ou ao menos em momentos você fazer para justamente você estar amparado ali, porque muitos temas acabam mexendo, né? E como a Evelyn falou, nós somos seres humanos, nós não temos nenhum superpoder. Não, É não tudo temos. aprendido, assim, no suado, ralado. Então, não é uma coisa que, ai, não, eu não vou sentir. Não. Então, Tem matérias que são mais complicadas. sim. Tem matérias que vão falar de relações familiares, né, do teu histórico todo familiar, né, a árvore genealógica né, da tua Inclusive, família. né? Inclusive, a gente fez A essa gente matéria fez essa matéria né? juntas, choramos Rolou. horrores. Eu me apaixonei pela Evelyn naquele dia. Eu já gostava muito dela, mas no dia que ela apresentou o trabalho dela, eu falei, ai, gente, que pessoa linda. Verdade, amiga, verdade. Então tem sim. Agora sim, é um engano a gente achar, né, que muita gente entra no curso de psicologia querendo tratar suas próprias dores, né? E assim, eu sinto informar que a você, querido amigo, que sonha com a psicologia, né, vá buscar o seu processo, né, psicoterapêutico antes, né? Não espere a faculdade e não queira resolver suas questões Já na entre faculdade. resolvido. Porque inclusive mexe muito mesmo, né? Quando as pessoas já têm muitas questões ali, estão muito latentes, e elas vão para o curso com esse olhar, isso inclusive faz com que muitas pessoas desistam do curso no meio do caminho, porque elas se veem confrontadas em muitas coisas. Então comece esse processo antes, para quando você chegar lá, você já está encaminhado nesse processo. Tinha até uma professora nossa que falava isso. Se você está buscando o curso, assim, para se conhecer melhor, não sei o quê, faça terapia, que vai ser mais barato do que você fazer um curso de 5 anos e depois uma especialização, sei lá o quê, né? E deixa eu perguntar, vocês, eu falo vocês, psicólogos de diversas profissões, né? Mas psicólogos agora em questão. No convívio, na vida, no dia a dia, vocês ficam analisando as pessoas, assim, Não. que o marido, os filhos, pergunta é muito vocês já se engraçada, pegaram, né? assim, no subconsciente, analisando assim ou não? Gente, se vocês soubessem o tanto que isso dá trabalho, quanto Dá é muito cansativo, trabalho. a gente não fica fazendo isso, gente. Não, de forma Que assim, bom, né? Bom automática, saber. não, Que de bom. forma alguma. Todo mundo acha que a Me gente senti fica, né, aliviada Fabiola, agora. com aquele óculos assim, né? Não, tipo assim, não. fulano E tá fora- fazendo isso é porque ele tá assim, assim, assim. E outra, gente, para nós fazermos uma avaliação do nosso paciente que tá ali entregando tudo de si, muitas vezes a gente precisa de algumas sessões, colher muitas informações, porque senão é especulação. Eu pego só um recorte aqui do que você tá fazendo ou falando. E eu não tenho a pintura inteira, né? Eu pego aqui e julgo, falo isso. Pega só uma pecinha do Não quebra-cabeça. tem né? como. Não tem Não tem como. A gente como. precisa Então ter podem todo- ficar bem tranquilos, que a gente aqui tá achando que tá todo mundo Tá todo mundo normal, né? Inclusive nós, né? adorei. A gente não fica fazendo isso. Eu tenho uma amiga que ela brinca, que ela fala assim, gente, isso é muito caro, a gente não fica fazendo isso assim de É graça. verdade. Boa, mas que bom de gente tranquila agora. Eu já tava pensando né? assim, será que eles vão Ai, ficar, agora dá elas pra vão ficar analisando a relaxar, gente né? no podcast todinho aqui? Mas, gente, esclarece, assim, pra gente, como que vocês definem saúde mental e, assim, qual seria a relação dela com a nossa fé cristã? Por que que eu falo isso? Às vezes as pessoas falam assim, tem a visão, quem é crente de verdade, ele não tem problema mental. Como que é essa, como cristãs e como psicólogas, como vocês veem isso? A OMS, ela tem um conceito, né, de que a saúde mental é um estado de bem-estar que faz com que você se posicione bem diante das dificuldades da vida, diante das situações que surgem na nossa vida, né? Então, imagina que você está bem quando você pensa no ser humano como um todo, a ponto de que sim, existem problemas, dificuldades, mas eu consigo lidar bem com isso. Eu estou bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente para lidar com essas situações. E então eu vou conseguir interagir com a comunidade, com as pessoas, né, de uma forma assertiva, digamos assim. Então a OMS traz um conceito assim, né, sobre saúde mental. Quando a gente pensa em fé,
a gente tem que lembrar o que a nossa fé, né, a fé que nós professamos, ela por si só traz para a gente conceitos bíblicos, né, que nos trazem paz. Uhum. A gente tem a palavra de Deus que vai trazer para a gente vai falar sobre ansiedade, vai falar sobre tristeza, vai falar sobre as dificuldades da vida, vai falar sobre perdas. A gente tem um monte de coisas que são típicas do sofrimento, né, humano, da vida, na Bíblia. Então, como cristão, eu posso sim ter um alívio do meu sofrimento através da palavra de Deus. Uhum. Sim, a palavra de Deus, nós cremos nisso, ela é suficiente para nós. No entanto, a gente precisa lembrar que pode ser que em algum momento da minha vida, assim como eu preciso de um cardiologista, de um neurologista, de um nutricionista, Sim. não é? De N profissionais da saúde, eu também posso passar por algo muito difícil na minha humanidade e necessitar de um profissional da saúde na área da psicologia. E Deus pode usar esse tratamento para trazer a tua cura também, né? Com Pois nós certeza. somos, né, como a gente fala, somos seres biopsicossociais espirituais. Então, acho que a gente precisa colocar o que é espiritual no âmbito espiritual, aonde ele é devido, e o que é psicológico, muitas vezes, no seu devido lugar também. Porque quem de nós aprendeu a lidar com as emoções? Quem de nós aprende a lidar com os nossos pensamentos? A tolerar bem as frustrações. Então, como a Evelyn disse, né? Muitas vezes, a maioria das pessoas eu acho que consegue lidar, né, com as dificuldades da vida. Mas pensar que quando você não está conseguindo lidar e a sua saúde mental está prejudicada, você não é um bom cristão, ou você é falho e fraco, aí é uma falácia muito grande. Porque nós somos seres biopsicossociais espirituais. Nós não somos só espirituais. Nós podemos nos alimentar do lado espiritual, mas eu posso ter, fisiologicamente falando, dificuldades. Eu posso ter deficiência de neurotransmissores. Isso. Eu posso ter alguns comportamentos que não me ajudam a gerar essa sensação de bem-estar. Eu posso ter uma situação Compulsões. psicológica. Isso. Então, a psicoterapia pode me ajudar a potencializar todo esse meu ser integral, sem eu me afastar da minha fé. Imagina que vamos supor, né, que o indivíduo tem um vício e ele se converte. Uhum. Tudo bem, ele se converteu. Pode ser que esse indivíduo, por uma atuação, né, de Deus, ele seja liberto desse vício? Sim. Mas pode ser que esse indivíduo precise passar por um processo de desintoxicação, né, de reversão de hábitos, Sim. de análise dos seus pensamentos, da sua cognição, para que a gente verifique, por exemplo, as distorções, os sofrimentos que estavam por trás daquele vício, daquela compulsão, com certeza. E é aí onde entra esse profissional da saúde mental, né, da psicologia, para ajudar nesse processo, porque ele tem um conhecimento científico sobre isso para ajudar essa pessoa nesse processo. Isso, inclusive, vai facilitar esse Perfeito. processo dele de iniciação na sua fé, porque ele vai entender aquilo que é típico da sua humanidade, do fisiológico dele, do vício que ele tinha, e que ele vai conseguir caminhar, né, agora De uma forma diferente. de uma forma diferente. Porque ele tem uma ambição diferente agora, né? E um fator de mudança que fala muito alto. Então, por que não unir as ferramentas disponíveis para ele chegar nesse bem-estar? Da fé, da espiritualidade, mas também De o uma conhecimento nova vida, científico, né? né? Porque, por exemplo, essa pessoa pode chegar num ambiente religioso e pensar, não, eu não mereço estar aqui. Eu não vou conseguir ficar aqui. Eu tenho que ser perfeito para estar aqui. Olha só, esse é um pensamento que, segundo a TCC, né, que é a linha que a gente atua, né, Fabiola? Exato. Ele é um pensamento, uma cognição que ela tá aí disfuncional nessa vida nova que ele tá trilhando, Sim. né? Porque se a gente olhar, inclusive, para a Bíblia, a gente vai conseguir olhar para esse
Deus, que é amor, que é misericordioso e que entende que essa pessoa está passando por um processo. O Exato. processo de santificação, que ele apenas começou. Ele Uhum. foi justificado e agora ele está começando uma caminhada com Cristo. Olha só, eu posso trabalhar isso a partir dessa demanda, né, do paciente no consultório. Muitas vezes ele apresenta um pensamento como esse, né, Fabiola? De à luz da Bíblia dizer, olha, mas você está olhando, Uhum. está esquecendo uma faceta do Deus a quem você serve, Verdade. né? Porque é uma demanda do paciente. Então você percebe que uma coisa não elimina a outra. Inclusive, eu acho até que potencializa, porque o autoconhecimento que a terapia traz te ajuda a verificar justamente os teus pontos fortes e fracos. E aonde você pode trilhar para chegar no lugar onde você quer chegar. E viver a vida que você realmente valoriza. Então, a psicologia, a terapia, ela, digamos assim, chacoalha o sujeito para que ele seja autônomo, né, na sua caminhada. Então, que ele pegue a direção. E às vezes algumas pessoas chegam para nós e parece que todo mundo influencia a vida da pessoa, mas ele não consegue, por ele mesmo, trilhar o seu caminho. Então, a terapia ajuda muito a pessoa a chegar nesse lugar nessa autonomia, né? De compreender o Evelyn? que é valioso para Na ele, vida o que é dele, um isso. valor para ele, né? E ajudar não ficar se como pautando perseguir esse nessa valor. opinião sempre Dos do outro, outros. né? Aham. Nessa aceitação do outro, e ele não se firma, então, em algo que ele acredita, que ele quer viver plenamente. Agora, eu entendo essa pergunta que vocês trazem também para a gente, né? Porque isso ainda é um tabu. Sim. Infelizmente, hoje, pleno século XXI, a gente ainda tem muitas igrejas e muitos pastores, inclusive, eu acho que esse mês agora, que passou, no finalzinho do mês, eu vi um pastor aí, renomado, inclusive, no YouTube, com milhares de seguidores, se posicionando contra a psicologia, né? Infelizmente, a gente ainda vê isso, uma falta de conhecimento, de aprofundamento, até científico, né? Não sei se essa pessoa teve uma experiência ruim, pode ser que tenha tido, a gente não sabe, né? Mas aí, colocando, né, a fé e a ciência nesse Como lugar, se fosse um né, embate, né? oposto. E a gente não precisa fazer isso há muito tempo, né? A gente não deve fazer isso. Quando a gente olha para a história, né, da psicologia, a gente compreende isso. A gente compreende que desde a Idade Média a gente tem aí essa polarização entre a religião e a psicologia, e a gente entende por que isso aconteceu naquele Sim, momento. A gente entende que a gente exato. tinha a laicidade, né? A gente Isso. tinha o positivismo, a gente tinha o cientificismo, que se opunha à religião, à teologia. Então, a gente Fazia muito compreende isso, sentido fazia sentido pensar naquela assim, né? época. E aí a gente tem o Freud, né, com a Uhum. psicanálise. E o Freud, na base da psicologia, vai trazer o quê? Que muito do sofrimento humano estava enraizado ali nas crenças religiosas, Sim. nos tabus ali da sociedade. Então, o Freud instaura É verdade. essa oposição. E aí, o que que não acontece? ajuda. Durante o tempo, a gente só alimentou isso. Então, Aí- a psicanálise vai mais para essa linha de separação entre a religião e a parte psicológica? Ou O não? Freud, nos estudos de base dele, traz isso, né? Como se a religião fosse uma fuga para o sofrimento. Então, assim, eu sofro, eu vou lá e me abrigo onde? É Na como religião. se fosse o ópio do sujeito, né? Isso. E aí, instaurou-se essa polarização. Só que, gente, hoje a gente tem aí A a gente evolução avançou. da psicologia, Nossa. né? E hoje a gente tem uma coisa chamada psicologia baseada em evidências, Exato. né? A gente tem uma psicologia científica, uma psicologia Bem que tem muitos respaldada, estudos né? randomizados, onde a gente tem estudos com a população do mundo todo, né? E a gente vê que esse tratamento funciona porque ele é replicado, embora ele seja individualizado, ou seja, eu olho
olho para você como indivíduo, eu entendo Personalizo a sua história, né? dificuldade, a sua história, o que você viveu. Uhum. Então, isso é personalizado para você. Eu entendo quem é você na história. Mas, apesar disso ser individualizado, eu tenho aqui uma técnica, um Eu tenho método. um embasamento aqui que me sustenta na minha prática. Exato. Então, as terapias cognitivo-comportamentais hoje, elas são um guarda-chuva que a gente chama, né, de terapias, onde eu tenho terapia da aceitação e compromisso, onde eu tenho a DBT, né, que é a dialética, onde a gente trabalha muito com os transtornos de humor. E aí eu vou trabalhar essas questões de transtornos, ou seja, de dificuldades mesmo do dia a dia que a pessoa tenha, mas embasado numa ciência. E que, né? inclusive, acolhe a fé como uma ferramenta poderosíssima dentro do tratamento terapêutico. Porque Exato. hoje a fé, independente, nós aqui estamos falando de fé cristã, né? Mas independente da prática religiosa ou da prática espiritual do sujeito, isso é um fator de proteção hoje muito grande para transtornos psicológicos, né? Então, já se tem, né, muitos estudos e já se fala sobre isso, do tanto que a prática da fé é benéfica para a saúde como um todo. Sim, né? porque ela alivia a Então, ansiedade, o tanto que estresse. hoje está totalmente diferente dessa visão que a Evelyn, inclusive, estava trazendo do passado, né? Então, a gente não tem por que ter isso. Eu até, você falando, eu me lembrei de uma situação que eu fiz algumas disciplinas de um seminário teológico, que era em módulos. É mesmo. Sim. E aí tinha Sabia não. uma. A Fabiola é Nossa. surpresa. E aí tinha uma disciplina, e daí essa disciplina era presencial, normal, né? E daí essa disciplina foi na pandemia, me lembro bem que eu peguei essa disciplina para fazer e era aconselhamento pastoral. E aí eu falei, olha, né? Gente, eu fiquei revoltadíssima. Quando, assim, eu participei da primeira aula e eu falei, eu não vou fazer. Eu fui conversar com meu pastor, sabe? E falei, eu pontuei, assim, da aula todinha, o tanto das barbaridades que eu escutei do pastor professor, né? Não foi, porque os professores são de fora, né? E, assim, ele realmente, dentro de uma visão muito simplista, né? Rechaçou os psicólogos e a psicologia. E realmente, aquilo que você falou, o tanto que às vezes os próprios líderes ou o contexto religioso pode ser adoecedor, Sim, muito. sabe? E aí eu lembro que ele usou uns exemplos assim, de tipo, não, se você for pro psicólogo, tipo, falando meio pros jovens assim, se você for pro psicólogo, ele vai falar pra você... e você, sei lá, terminou com o namorado, sei lá, ele vai falar o que pra você? Pra você sair, pra você ir pra balada, pra você tal. Tipo assim, eu fiquei olhando aqueles absurdos Ele que não ele sabe tava o que falando. psicólogo Eu falei, faz. sim, Então vamos isso. Eu aproveitar falei, para esclarecer como que funciona, porque às vezes a gente tem essa visão mesmo. Muita gente acha Que a que é gente um vai dar conselho, você né? vai ser influenciado, né? Isso, exato. Então, E eu tenho outra impressão já. Olha só. Fala Que aí, o psicólogo chega, a pessoa chega, o paciente chega na hora da terapia e senta, o psicólogo fica calado durante 1 hora, a pessoa só falando. Isso não é terapia. Tem os dois, tem os Mas dois lados. eu mesmo, gente, eu tenho que cuidar, Eu nunca fiz terapia, mas assim... Olha, eu posso te garantir uma coisa: isso não faz parte da terapia cognitivo-comportamental. De jeito nenhum. Isso é mais. Então, tu vê como as pessoas têm a ideia de psicoterapia ainda muito enraizada nessa No questão da modelo psicanálise. freudiano, Que a Psicanálise, psicanálise como funciona? é mais assim. A pessoa fala. Como é que é? Discurso livre? Como é que repetir para elaborar, né? Tem Eu isso. esqueci Então da a pessoa palavra fala técnica mais que e eles vai usam. desabafar ali no psicólogo. porque até dos próprios filmes a gente vê assim,
A pessoa chega, aí fica lá conversando, aí no final da sessão, da terapia lá, a pessoa fala, o psicólogo fala assim, e aí, que conclusão você chegou? Uai, mas a pessoa tá lá pra poder resolver os problemas. Não. Olha, vocês estão colocando a gente numa situação muito difícil. Não, mas olha, eu acho eles falando, agora eu tô pensando quantas pessoas já me falaram assim no final da primeira sessão, que eu sempre pergunto, o que você achou dessa nossa primeira Muito. conversa? Aí a pessoa fala, nossa, eu tava achando que ia ser uma coisa, e tipo, nossa, foi bem diferente. Deu, nossa, que legal, Como né? assim vocês falam? Tipo, você é uma baita tagarela, né, minha, né? Falou super. Então, assim, a gente fala assim, você vem 50%. Eu brinco, assim, com os meus pacientes, eu falo assim, a gente vai fazer um bolo juntos. Você traz os ingredientes, tá? A farinha, o ovo, o açúcar, o chocolate. E eu tenho a batedeira aqui, o forno, tá? Os instrumentos, o negócio. Aí a gente vai juntar isso. Tá? O teu conteúdo, o teu sofrimento, as coisas que você traz, os acontecimentos que geraram isso, e a gente vai juntos olhando para isso com curiosidade, para entender esse sofrimento, para avaliar se você está diante de um transtorno de humor, de uma depressão, de uma ansiedade, ou se é questão de relacionamento e como te orientar melhor. Mas a terapia não é... A gente não aconselha ninguém. Isso. Nós na não verdade, influenciamos ninguém. A terapia cognitivo-comportamental, ela é uma terapia estruturada, né? Ela é uma terapia que ela é colaborativa. Então, você chega, né, com as tuas questões, né, com aquilo que está te causando sofrimento, e a gente, então, vai conhecer a tua história, né? Conhecer quem é essa pessoa, né? Onde ela nasceu, como que ela se relacionava, como que era essa família, como que foi esse... Aí a gente vai ver os períodos importantes, né? Diante daquele sofrimento, para a gente entender essa história, né? Porque aí a gente vai construindo um raciocínio, porque a partir daquelas relações parentais, de como foi sua criação, de como que era aquele modelo, né, parental dos teus pais, se era muito rígido, se era muito flexível, se era muito permissivo, a gente também vai tendo ali pistas, dados, né, de coisas que a gente vai construindo para conceitualizar, né, o caso, para a gente entender, opa, olha aqui, ó, esses pensamentos estão muito presentes por conta de algumas coisinhas que aconteceram ali atrás, e a gente vai construindo, então, esse raciocínio com base naquilo que o paciente vai falando. E aí a gente vai, então, fazendo com que o paciente, ele vá elaborando esse pensamento a partir das nossas perguntas. Exato. Então, eu não acho que a é- gente pode até entendi. imaginar assim, ó, como se a gente estivesse diante de um espelho e esse espelho estivesse bem sujo e embaçado. Sim. E aí a gente tá ali dando um limpa-vidros, um paninho, a pessoa... A gente vai limpando aquilo ali para a pessoa conseguir se enxergar a sua história, né? Às vezes até reconstruir sua narrativa, enfim, e chegar num ponto dela esclarecer bem o que está acontecendo hoje na vida dela, que ela está se sentindo assim. Então a gente ajuda a pessoa a limpar aquilo ali, para a pessoa ela mesma conseguir enxergar. E aí a partir disso a gente convida a pessoa a olhar para a própria vida e fazer as decisões que dizem respeito somente a ela. Baseado nos valores, nas coisas que nós percebemos que são importantes para ela. Porque ela chega com um sofrimento. A gente pergunta para ela, né? Olha, você está vindo aqui hoje, como é que eu posso te ajudar? Você está vindo aqui porque o que está acontecendo que está te causando sofrimento? Onde? Em que área? O quê? Quando ela fala isso, a gente pergunta, então, o que seria você melhorar? Você estar melhor? Esse é o objetivo, é por onde a gente começa. Daí podem vir muitos desdobramentos, mas a gente começa a partir daí, de um objetivo, de uma meta que eu quero para mim, para minha vida, que é mensurável, não é uma coisa que eu divago, que eu fico ali um ano com você e conversando. Também, assim, voltando naquela primeira pergunta, né? Não é uma coisa também que tá fora do, tipo, eu quero ser milionário. Sei lá.
né? A pessoa chega ali, daí o 1 milhão o em um coach mês. fala assim, a gente dá conta, né? Eu sei lá, né? Então, assim, é isso. A gente vai colocar todos os objetivos da pessoa de forma mensurável, de forma tranquila, dentro de um processo para que ela vá caminhando para uma mudança que seja sustentável e que seja positiva, saudável para ela. Entendi. Então, não deveria ter ali uma diferenciação entre os profissionais que adotam o mesmo método. Porque às vezes a gente vê que a pessoa, ai, será que eu vou nesse psicólogo? Ele pensa muito diferente de mim, as crenças são muito diferentes. Ah, isso Ó, que essa você é tá uma boa perguntando. pergunta. É, O que já. você está querendo dizer com isso? Seja mais clara. Se você é Eu vou- cristão, você deveria eu ir no devo ir no psicólogo. psicólogo cristão? É. Ui, ou não? Então, Ou isso tanto aí, a faz. gente não deveria nem. Veja só a que ponto nós chegamos, né? A gente Isso. não deveria fazer essa pergunta. Quando você escolhe um cardiologista, você não pergunta se ele é cristão, certo? Quando você escolhe qualquer profissional da saúde, você não pergunta se ele é cristão. Você pede uma indicação de se ele é um bom profissional, se ele é ético, se ele te atende com humanidade e também Com com responsa- expertise né? na área dele. Perfeito. Então, infelizmente, hoje, muitas Isso. questões se levantam em relação a isso. Por quê? Porque na psicologia, a gente ainda está engatinhando em relação às pessoas compreenderem essa faceta da espiritualidade. Isso. A própria OMS estabelece que o fator espiritual é um fator de proteção. A gente tem diversos estudos científicos mostrando que, inclusive, jovens, adolescentes que estão num contexto religioso, eles são muito mais saudáveis mentalmente, têm muito mais fatores protetivos do que aqueles que não estão Isso. nesse contexto. Interessante. Então, olha só, se a própria OMS, se a ciência, se os estudos todos apontam para isso, por que que a gente ainda precisa, né, se deparar com uma pergunta como essa? Não deveria, porque a ética deveria estar presente no fazer profissional desse psicólogo. Infelizmente, a gente tem muitos cristãos que Isso. procuram um psicólogo e não são respeitados na sua fé. Porque o Isso. profissional não sabe separar aquilo que é seu daquilo que é do seu paciente. Então, o que eu posso dizer a você nesse sentido é, assim como você busca indicações para ir a um bom médico, seja lá qual for a área de atuação dele, procure também, dentre os seus amigos cristãos, boas indicações para que você tenha um profissional que te atenda de forma ética. Isso. Um que vá levar em consideração os seus valores, os seus princípios. Que não perpasse as questões dele, né? Exato. Mas eu confesso que, diante dessa pergunta, eu fiquei pensando o quanto que você pensar em buscar uma psicoterapia e abrir, porque ali é um contexto realmente que você abre muita coisa. E você escolher fazer isso com alguém que tem a mesma cosmovisão que a sua, Com certeza. eu acho que já é uma questão que te acolhe, né? Sim. Eu penso isso, eu percebo isso das pessoas, às vezes, que me procuram por esse... Não são todas, mas tem pessoas que chegam até mim por esse fator. Sim, porque somos cristãos. Né? Então, assim, a gente já vê, a gente percebe que facilita o vínculo nesse momento da pessoa sentir essa segurança, de pensar assim, não, a linguagem que eu usar aqui, o que eu falar, porque a gente tem um universo, vocabulário né? Um vocabulário próprio. Nós temos nós somos, né? Uma comunidade. Né? E até a compreensão Nós mesmo, né, compartilhamos Fabiola? muitas coisas. Isso. Porque assim, ó, eu vou confessar para você, na faculdade, na hora da supervisão, quando a gente estava ali, porque na clínica a gente tem que atender, né? Um ano na clínica é a escola. No estágio, né? Na Isso. clínica escola, a gente atende durante um ano vários pacientes e nós somos acompanhados, né? Pelos nossos professores supervisores daquela área daquela abordagem que a gente escolheu. E eu confesso para você que em alguns momentos, quando chegava um paciente que era cristão,
e ele trazia uma demanda que tinha a ver com a fé dele, aquele aluno muitas vezes não sabia lidar com ela. Aham. E eu vivenciei isso, porque eu fazia parte desse grupo, as pessoas sabiam que eu era cristã, que eu era esposa de pastor, e aí, em alguns momentos na supervisão, a pessoa vinha me procurar e falava assim, Evelyn, ó, eu preciso conversar com você aqui na supervisão. Lógico, a gente não sabe quem é a pessoa, nada disso, tá? Mas a gente discute algumas questões do caso, né, ali na supervisão, para que a gente você dê os ajude, melhores né? encaminhamentos. E aí a pessoa trazia aquele conteúdo que ela não fazia ideia do que o paciente estava falando, porque era um conteúdo bíblico. Justo. E ela não tinha a menor ideia. Uhum. Então, olha só. É isso que eu digo, que nesse ponto É eu acho excelente. que é fantástico. Né? Mas como a Evelyn bem disse, né? Não deveríamos, né? Ter que até estar falando sobre isso, né? Não, Mas, porque eu me sinto ou invalidado na minha fala, na minha fé. Justo, mas a Uma gente coisa sabe que é real, uma né? coisa é eu não ter conhecimento de um conteúdo bíblico e eu vou ter que estudar, vou ter que pesquisar, como qualquer outro assunto que de repente o paciente pode me trazer, eu vou ter que ir pesquisar. Isso é uma coisa. Outra coisa é o paciente chegar e falar de um lugar que ele ocupa Uhum. enquanto indivíduo e eu invalidá-lo. Ou eu dizer para ele, não, você tem que abandonar isso daí, porque isso daí... Só que olha só, se o paciente fala que é um valor para ele não fazer sexo antes do casamento, Uhum. por que que eu vou invalidar isso? Uhum. Não cabe a mim invalidar isso. Entende? Se a pessoa tá numa relação e tem certos tipos de pensamento, mas para ela, pelo lugar, Pelo valor. pelo valor que ela tem, pelo que ela crê, ela decide estar nessa relação, a gente vai caminhar com ela no sofrimento dela. Eu vou dar um exemplo claro disso que a Fabíola está dizendo, só para você entender. Por exemplo, eu tenho um namorado, nós somos cristãos. O nosso valor, o nosso princípio é de que nós não fazemos sexo antes do casamento. Isso é a nossa fé. A gente crê que isso é importante. Só que aí eu tô sofrendo com isso. Porque assim, nossa, amo muito meu namorado. Tá perto da gente casar, mas meu Deus do céu, como Os que eu faço hormônios com estão isso? ali. Eu não Se paro de atacando. pensar nisso. Aí ele traz isso pro consultório e fala assim: olha, Evelyn, tá muito difícil para mim. Eu não paro de pensar nisso. Aí a gente vai avaliar. Então tá, é um pensamento intrusivo? Quando aparece, tá te causando sofrimento? O quanto que isso te incomoda? É muito frequente? Quanto tempo tá durando isso? Quais são os prejuízos que você tem no teu dia a dia por conta disso? Então, olha só, a gente vai analisando quanto que esse pensamento traz sofrimento. E quais seriam as formas, então, da gente amenizar esse sofrimento? Perfeito. Então, peraí, Isso. eu pensei, mas eu sei algo dentro de mim, por exemplo, nós que cremos, né? O Espírito Santo dentro de mim falou, opa, para aí, meu filho, para tudo, tá tudo errado aí, né? E aí ele deu aquele recuado, cada um foi para sua casa e tá tudo certo. Agora, se a conduta de um psicólogo, sendo ou não sendo cristão, ser diferente Porque por causa aí, disso, é, aí eu não saberia dizer de uma conduta de outro profissional, eu vou te né? dar um exemplo. Esse exemplo que eu dei é um exemplo real. Aí a psicóloga que atendia falou para ele assim, mas por quê? Então Como aí assim? pronto, aí a gente esbarra Por que nisso, né? então que você... Olha, Isso. não, Então- vocês já estão juntos, vocês já vão casar. É por isso que as pessoas Você insinuam pode se isso, né? aliviar, acabar com esse sofrimento. Peraí. Aí- Isso é uma coisa que a psicóloga está Isso. colocando para o paciente, mas que não é uma demanda do paciente. Exato. Entende? Então a gente precisa entender Tomar muito isso, cuidado com né? isso. Para não invalidar um valor, uma fala, algo que é daquele paciente. Eu preciso respeitar isso. Então, isso é antiético. Isso. Entende? O que Eu ele coloco quer. do que eu penso, tipo assim, a Que eu acho pessoa que não tem podia nada a até ver. pensar isso, Sim. mas ela de forma alguma poderia trazer isso para causar ainda mais sofrimento Mais na sofrimento, pessoa, né? Porque aí essa pessoa se sentiu invalidada e falou assim: mas Nossa. escuta, não é o que eu creio. Aham. O que eu estou buscando ali é como que eu posso lidar com isso. E tá Claro. certo. Sim. Como que pode lidar com isso? Então vamos lá, vamos para a prática. Aí na terapia, o que que a gente poderia fazer?
Vamos lá, vocês costumam ficar muito sozinhos? Vocês Isso. costumam se isolar do grupo? Como que é o dia a dia de vocês quando vocês estão juntos? Porque eu vou desfavorecer o Perfeito. surgimento dessas ocasiões, desses pensamentos, desses desejos, entende? Vou lidar de uma forma prática com aquilo. E posso também reestruturar, né? Reestruturar. Eu estou pensando isso é porque eu amo muito essa pessoa, eu quero sim Isso. estar com ela, e vai ter um momento de eu estar E com tá ela, perto. e vai estar tudo bem e tal, e aí a pessoa vai lidando com aquilo. E só de ter alguém aqui, ó, segurando na mão dele, você consegue, Isso. né? Bora lá, vamos junto, entende? E deixa Mas eu é o per- valor do paciente. E deixa eu perguntar, quando é que a gente sabe que a pessoa, qual é o primeiro sinal que está precisando realmente procurar um profissional, uma terapia? E assim, como fazer? Porque às vezes tem uma barreira da aceitação de que precisa. Os sinais de alerta, eles têm a ver com aquilo que causa prejuízo para gente, né? Então, por exemplo, a gente brincou no início aqui do nosso podcast, você falou assim, tô com aquela ansiedadezinha. A ansiedade, gente, ela é uma coisa que faz parte da nossa humanidade. Existe uma ansiedade que ela é anormal, que todo ser humano tem e que é saudável, né? Eu senti aquele friozinho na barriga porque eu vou me encontrar com alguém que eu tô gostando. Sim. Ou aquele frio na barriga antes de começar o podcast, É, né, Fabiola? Aquela mas ansiedade. isso não impede de eu estar aqui. Agora, se eu não Isso. se eu não tivesse vindo, se eu evitasse as situações por conta da ansiedade, Aí isso é prejudicial. aí você já tá tendo um prejuízo. Então, essa é a hora de procurar ajuda. É se eu estou deixando de fazer alguma coisa do meu dia a dia, estar com pessoas, ir a Isso. lugares, evitar situações por conta disso. E também né? os sentimentos em relação também ao humor, às vezes mais rebaixado, mais É isso que eu ia deprimido, perguntar. né? Porque às vezes a pessoa ela não deixa de estar com pessoas e fazer alguma Isso. coisa, mas aí na parte emocional Isso. se retrai ou... Eu tenho um exemplo para contar que essa semana alguém chegou para mim e falou: eu fui para terapia porque eu percebi que eu não estava mais tendo prazer. Eu não queria mais ir para a igreja. Eu não tenho mais vontade de estar com as pessoas. Eu queria só ficar quietinha, só ficar quietinha. Então, assim, a gente se conhece a ponto de saber quando, nossa, eu adoro pegar um livro, abrir, ler, e eu tenho prazer nisso. Aí, de repente, passa um tempo, tipo assim, isso aqui não gera nada, eu tá com você, eu não tenho prazer nas coisas que anteriormente me davam prazer. Então, esse é um sinal bem importante. Deixar de fazer as coisas que você Interessante. tinha prazer em fazer. Outra coisa é alimentação, né? Um comer exagerado ou diminuído, né? Então, parei de comer, ou então tô comendo muito, que é o que a gente chama de um comer Isso. emocional, né? Então, tem muita Então, gente ou que... perda ou ganho de ganho. peso, Sono, mesma coisa. Conectado. Eu tô achando que eu preciso ir pra terapia. Eu não ia falar, não, mas já que você disse. Olha, tem uma coisinha também que eu acho que vai pegar quase todo mundo, né? Que é a irritabilidade. Verdade, Quando né? você Não, até tá que eu assim sou com a mais um paz e irritabilidade amor. muito, isso também é um sintoma, né? De às vezes é um sintoma que as pessoas, nossa, mas isso é ansiedade? Isso pode ser depressão? Sim. E Aqueles existe, rompantes, né? existe uma relação entre ansiedade e depressão, são opostos. Como é Sim. que... Existe Eles uma podem, relação. inclusive, coexistir, Ser comórbidos, né? A ansiedade gera depressão? Não que uma Pra gere gente que a é leigo. outra. Mas pode evoluir, né? Porque imagina, você tá tão ansioso que você deixa de fazer coisas que te Isso. davam muito prazer. Uhum. Eu evito lugares, mas eu gostava muito de estar naquele local, só que agora eu tenho medo de estar naquele local, Isso. então eu vou evitar. Se eu evito, eu fico onde? Em casa, no meu quarto, Aí eu vou isolado. entrando numa espiral. Mas existe o outro lado da Depressogênico. ansiedade também, que, por exemplo, você fica muito ansioso E ou... pilhado. É, Aí tu tá. Aí provavelmente jeito. você não vai ter tantos sintomas depressivos, né? Uma coisa assim mais rebaixada, deprimida. Mas você vai ter prejuízos por esse funcionamento muito Você acelerado. pode ter um burnout. Isso. porque Ou pânico. Bem o comum. burnout, Transtorno de pânico, pânico. depressão, tão...
São da mesma linha? Isso, Não sei se é essa palavra aqui. Sim, são os transtornos do humor, né? Que a gente chama. Então, é quando o teu humor tá alterado de uma forma que sai do teu funcionamento basal e natural. Então, é muito importante, e não dá para dizer que é uma regra, a pessoa primeiro tem depressão, aí pode evoluir para isso, ou não, isso não tem. Cada caso é um caso e precisa ser avaliado. E, por exemplo, pessoas que ficam ansiosas por muitas coisas, muitas responsabilidades, coisas que tem que fazer, chega o momento de travar. Eu tô sorrindo aqui pensando assim, de você falar assim, eu tenho um amigo. Um amigo, né? Um amigo. Assim, é só um amigo. Eu tô brincando. Mas, não, pronto. Mas, bora lá. Aconteceu comigo uma vez. Nossa, Mas... Não, é porque em base em cima desse exemplo, que não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui agora, mas, por exemplo, semana passada a gente foi fazer a live de lançamento do Conjubato, e aí aconteceu alguns problemas, a live era 8 horas, e muita coisa pra resolver aqui e tal, 6 horas acontece um pipinão. Eu literalmente travei. Eu fiquei... tipo assim, uns 10 minutos pensando, respirando, e aí, assim, uma coisa que eu desenvolvi, eu acho que tem um pouquinho desses negócios aí, quando eu sinto que eu tô muito acelerado, eu paro, tento recompor a respiração, que bom, olha aí. pra poder voltar. Perfeito. Né? Então, assim, por exemplo, 10 minutos, eu até liguei pro pastor Tomás, falei, pastor, me socorre aqui. Mas Porque- às vezes tu precisa dar só respeitar um pouco mais o seu essa corpo, pausa. tipo E assim... Né, talvez, se você percebesse num outro momento, né, que tá tão assim, você já se percebeu um pouquinho antes desse travamento. chegar na hora, Tipo assim, né? eu tô Eu, por afobado, exemplo, eu tô agoniado, angustiado, eu vou respirar, Acontecia vou contar até 10. uma sessão de terapia aqui, ó. Vamos lá. Não, por exemplo, alguma coisa que eu tava muito ansioso, querendo muito e tal, ia chegando perto. Às vezes me dava ânsias de vômito, crise de tosse, por aí. Sim. E aí eu pegava, eu tenho que pegar, eu largo tudo e, não, vou parar, respirar, às vezes demora uns 10 minutos, uns 15 minutos, por aí, para poder voltar. E aí esse voltar precisa assim, ser bem lento, bem devagar, aí tentar mudar o foco de pensamento. Nossa, e aí, que legal, Glênio. Você tá Instintivamente, fazendo você de já uma tá forma fazendo as técnicas. Olha lá, que a gente Exato. Eu ia Olha aí. perguntar Gente, quais já eram sou as formado em técnicas. psicologia. Não, tem Então, ó. várias coisas que ele falou que muitas vezes a gente ensina do pros pacientes, zero pra não pessoa. É mesmo? Tu Sério? tá, ó. A respiração diafragmática, É, o grounding eu dei esse pique sensorial, parada tudo também. isso a Ou gente é faz. desfusão cognitiva, que é Isso. tipo, eu vou me distrair, vou tirar o foco disso aqui. Isso. Tem Uma nome coisa- bonito pra todas essas Nossa, coisas que você tá muito chique. falando. Uma coisa que eu escutei também a gente tava no DR, no Desafio Radical. Nesse E ano? nesse ano, lá em Colinas. E aí, um menino... Não, mentira. O ano passado, em Pugmil, a menina começou a passar mal e a gente achou que era crise de ansiedade e tal. E aí, o pastor Wesley fez o quê? Foi lá na cozinha, pegou uma garrafa de gelo e deu pra menina segurar. Isso. Porque aquilo, Nossa, segundo interessante. ele, Tira o foco. exatamente, tirava o foco. Como Nossa, tava eu ensino gelado, ia demais doer ali, isso. aqui e tal. Essa eu não E aí, Desconfortável. Aí eu Essa eu comecei, não não sabia até que ponto isso era verdade ou não, mas numa Sim. das crises que eu comecei a ter ânsia de vômito, crise de tosse e tal, eu peguei fiz isso. Peguei uma bom. sacola, botei gelo Aham. e realmente funcionou, né? Sim. O problema maior é quando tenta retomar. Eu tenho, assim, eu sou um pouco acelerado para algumas coisas. Porque depois você E- vai precisar enfrentar, né? Esse Exatamente, problema também. Tipo, eu tirei o foco exatamente. ali, mas e quando eu tiver que voltar a Não, enfrentar? tá? mas aí é porque a gente às vezes vai as pessoas... trabalhando a tolerância, o Isso, desconforto. exatamente. E às vezes as pessoas, elas tentam voltar de uma De vez. imediato. Isso. E aí não dá, pelo menos comigo, né? Porque toda Aham. vez que eu fui tentar voltar de uma vez, Aham. É, do voltava mesmo de problema. novo. Exatamente. Então eu falei assim, não, então eu vou começar a voltar devagar e tal. Relaxar, eu respiro, às vezes fecho os olhos ali pra abstrair tudo. E é esse autoconhecimento que às vezes é um superpoder que você Que Aí eu pode nem, ter. não vou mais pra terapia. Porque, não, é que eu digo assim,
off, antes nós estávamos falando sobre a minha ansiedade, né? Então, vou trazer aqui um pouquinho isso que você está dizendo. Por exemplo, eu sabendo as situações que me colocam Nesse estado, num né? estado de ansiedade muito... Então, normalmente, no meu caso, é muitos compromissos. Eu dizer sim, sim, eu digo, Sim. não, vamos fazer isso aqui, vamos, tá. E daí, de repente, eu vejo, assim, que eu tô sobrecarregada, e isso, aí, pronto, já começa a bagunçar tudo. Então, pronto, eu já sei disso, já passei por o meu processo. Já tá? aprendeu a dizer não, Pronto. né, Fabiola? Que bom que Olha, você não me disse não pro convida tal podcast. coisa, não sei o quê. Me convida pra ir na cachoeira, aí eu vou, eu digo sim. Agora, não, pro podcast também foi ótimo, adorei. Mas, sabe, a gente precisa ponderar. Então, é esse aprendizado sobre nós. E é uma coisa muito bonita, inclusive. A gente precisa desmistificar. Porque olha só, sabe? por trás desse não dizer não, que é o fator, Pronto. um dos que contribuem para essa ansiedade, Exato. existem crenças Exato. de que quando eu digo não, se eu não digo posso não, desagradar. se eu digo não, É. estou sendo o quê, Fabiola? Desagradável. Mas será? Inconveniente. Ou será que eu posso dizer Descompromissado. não porque eu realmente não posso, ou porque eu não quero, Ou porque é minha prioridade. ou porque não é né? minha prioridade. Uma coisa, vocês falaram isso sobre dizer não, eu tinha o costume de sempre dizer sim, realmente, né? E aí chegou num ponto Pra que eu se tratar, tinha... entendeu? Hã? Ainda pra se tratar. Não, não é nem só isso. Eu vi assim que eu tava me prejudicando emocionalmente e as coisas, eu sou muito exigente com o que eu faço, gosto de fazer sempre o melhor. E eu não estava produzindo da mesma forma. Então eu comecei a dizer não. Até cheguei pro pastor e falei assim, pastor, eu entrego esse ministério aqui, esse aqui. Não tá dando mais. Procura outra pessoa e eu sei que eu não tô rendendo, não tá ficando a contento, tá prejudicando também. E aí a gente precisa fazer escolhas sobre algumas coisas. Isso, né? e a gente tem momentos de vida para cada coisa. Exatamente. E entender essa nossa limitação, porque a gente enxerga no mundo ali e a gente acha, e é uma ilusão, que as pessoas dão conta de tudo e tá todo mundo super poderoso. E é importante gente. lembrar assim também que assim, cada pessoa é diferente, não é porque fulano consegue fazer muita coisa que esse plano ali vai fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Eu né? adorei esses dias, eu vi uma página, e de novo eu falando mal dos coaches, né? Mas eu vi uma página assim que eu amei, que a pessoa falando assim: deixa a pessoa acordar a hora que ela quiser. Não, 5h30 Meu não, Deus, não, Deixa a peraí. pessoa tomar o banho na Não. temperatura que ela quiser. Gente, eu achei fantástico. Não, assim, gente, sabe? mas tá errado, Porque tá é certo. Porque eu penso adoecedor, assim, é uai, adoecedor. Gente. E você entrar ali e falar assim, ei, Glênio, se você não acordou 5h30 da manhã e já correu 5 quilômetros, Você tá errado. você é um perdedor, cara. O que você vai Não, ser da sua tá. vida? Porque eu sou, tipo, lá em casa, por exemplo, a Fernanda, Rapaz. ela levanta da cama, começa a cantar, faz um calor. Eu levanto, eu acordo. Primeiro eu sento na cama e falo, por que eu tô levantando? Todo dia, Glênia. Literalmente. Ai, ai. Aí, às vezes eu pego, vou pro sofá, espero a alma voltar pro corpo. Pra depois, assim, entendeu? E aí, eu lembro que lá em casa, quando a gente era pequeno, minha mãe acordava e começava a cantar. E era domingo, por exemplo. Hoje é domingo, vou me acordar. Aí eu, Ó, Glênia, mãe, chamou o esposo igual, né? pelo amor de Deus, assim, Engraçado. Você viu? calma, E deixa... você casou com alguém que faz igual? Apesar que a Fernanda é um pouquinho menos que a minha mãe, mas Aham. era incrível. Minha Não, mãe eu acordava, vou no já levantava e queria que todo mundo fosse assim. Eu, gente, como é que alguém consegue ser desse jeito? Nossa, às vezes Calma. eu tô parecendo. Será que o meu filho vai falar isso no futuro, no podcast? agora cantando? Mas não acorda assim. Mas quando eu tô acordo indo bem no também. carro, levando eles pro carro, a gente ouve música e eu começo a fazer palhaçada e, mamãe, por favor, mamãe, para, mamãe, pelo amor de Deus. É desse jeito. Às vezes é muita energia, sabe? Ele Nossa. fica, meu Deus, gente, aonde Não, será que não dá Não, pra pedir um quando eu Uber? acordo, até eu me recompor, assim, umas 2 horas. Não, eu até Eu entrar lembro na quando eu ia rotina. no mercado da quadra, era sempre a mesma mulher. Eu ia caminhando pro mercado e aí ela ia de carro. E aí toda vez que eu tava voltando, eu via ela passando com o som. E ela gritando mais alto que o som. Ai, e ela que legal. dançando dentro do Aham. carro. Eu falei, gente, eu acordo bem, mas dela, Se ela vocês já tá me em verem em outro algum nível. nível. Né? Não é sempre assim, mas tem É. uma Mas hora. olha, essa é a beleza do ser humano, É. né?
E a gente está vivendo um tempo onde as redes sociais, elas estão querendo uniformizar e padronizar todas as pessoas. E tá tendo muito sofrimento na nossa Isso. juventude, nas nossas crianças, né? Até nos adultos também, né? É geral, porque a gente quer se encaixar numa caixinha onde todo mundo faz isso. Onde todo mundo acorda às 5h30, onde todo mundo Queria acorda ser uma dessas cantando, pessoas, já onde tentei. todo mundo tá na academia. Inclusive, Não, tem gente, alguém não. que eu conheço que fala assim: olha, eu vou parar de seguir uma psicóloga X. Porque toda vez eu me sinto mal no final de semana ou no feriado, porque a pessoa tá sempre estudando, tá sempre Nossa. postando artigo, não sei o quê. E daí você fala assim, meu Deus, e eu tô vivendo alguma coisa? Que Tô a pra gente trás, não né? só Tô estuda. ultrapassada. Isso. Gente, mas esse negócio de que o povo fala, pra mim faz muito. Não consigo. Não fico com neuro também. Mas pra mim faz muito sentido esse negócio de acordar às 5 horas. Porque assim, o mundo, ele acorda às 8. Ele começa a acontecer às 8. Então você consegue fazer muita coisa, adiantar muita coisa Ah, que no decorrer do sim. dia você não conseguiria encaixar. Ou, por exemplo, Pronto. eu tenho muita vontade de conseguir acordar pra treinar às 5 horas. Terminou o treino, dá tempo de eu ler um livro ali, tomar café e aí sim começar meu dia. Já tira uma série de coisas Sim. do meu dia e se torna mais Que você produtivo. Então, pra gostaria, questão de né? produtividade, faz Tudo. muito sentido. Tranquilo. Mas Já essa é consegui uma fazer crença. isso? Nunca. Então, e aí você Essa não é se uma sentir crença. bem por causa disso, e que tal assim, né? Encaixar isso dentro do que é possível. Sim. Se desafiando, eu acho que pode, né? Evoluir, se desafiar, mas não de uma forma assim. Que é isso, como a gente falou, uma consistência que gere resultados que perduram. E às vezes. E não uma coisa que E às vezes as pessoas se você não frustram porque sustenta. assim, tudo que acontece de repente, ele é traumático. Uhum. Pelo menos eu acho, não sei, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem costume de acordar às 7 horas. Aí ela vai, de repente, acordar às 5, ela não vai conseguir. Aham. Então, às vezes, ir aos pouquinhos... Ou às vezes, a que custo ela vai acordar às 5? Não, e Pra assim- quando for 10 horas da manhã, ela tá gritando com todo mundo? Apesar que Sei lá, né? o corpo ele vai se acostumando também. Mas né, a grande com o passar. pergunta, Glênio, é: ela precisa acordar às É, 5? ela tem que ter o porquê dela. É a E questão- se isso é Por que ela importante acordaria pra às 5? ela, tá ótimo. Tá, Porque- Pra mim, seria maravilhoso. Então, Maravilhoso. Não consegui ainda, porque, não sei. Talvez eu Aí- não me dediquei o suficiente pra isso. Mas eu falo isso porque, assim, não só sobre acordar às 5, mas sobre mudanças na nossa vida. Mas Se assim, você ó, vai mudando aos poucos, de forma gradativa, isso você vai se mesmo. acostumando, o seu corpo vai acostumando, a sua mente também. Justamente. E daqui a mais um pouquinho à frente, você vai olhar pra trás e falar, poxa, mudei pra caramba. E não se Exato. comparar com quem já faz aquilo, tá num estágio Exato. diferente. Exato. você mais tem que se comparar avançado. com você mesmo. Exatamente. Não Aquele olhar. dia. E é do Coloca- ser humano olhar ao redor, pô, fulano tá Isso. fazendo aquilo, eu tenho É. que fazer aquilo também. Então, Coloca 15 minutos mais cedo. Exatamente. Acostumou? Mais Acostumou, 15, mais- por aí vai. Pronto. e a grande questão é: por que estou fazendo isso? Isso. Porque eu Não é posso porque fazer todo mundo isso faz? porque tá É. todo mundo fazendo. E eu posso fazer isso Justo. porque isso é importante para mim na minha Uhum. rotina, Sim, porque isso faz sentido sim. para mim, porque é algo que vai me trazer ganhos. Sim. Opa, então isso faz sentido. Isso é Entende? libertador, É, O a grande gente- mal da saber os seus sociedade porquês. é porque são influenciados pelos influencers que todo mundo faz e não param pra raciocinar sobre o motivo, o real motivo. Vai ter ganho, vai melhorar? Ou eu tô indo no efeito manada, né? E aí voltando nas redes sociais, né, que a gente sempre fica ali muito de olho no que todo mundo tá fazendo. De até que ponto que é saudável? Nossa. Porque assim, eu vejo algumas pessoas falando que, não, faz um limpa nas pessoas que você segue pra você acompanhar de forma saudável. Aí já vi também outros comentários que dizem assim: se você vê a vida da outra pessoa e se incomoda, então o problema tá em você. E aí, Olha, para de seguir ou não? eu acho que Também eu acho- hoje em Tem um fundo de dia... verdade, eu acho. não? Eu acho que a gente precisa mesmo olhar para essa questão e tentar se desafiar a fazer um detox cada vez mais disso, porque a gente precisa entender que o que a gente vê na vida dos outros são recortes, né? Não são realidades. E quando nós não sabemos quem nós somos, para onde nós estamos indo, e se a gente está ali meio que qualquer vento nos balança, aí sim a gente vai olhar e falar, nossa, né? Eu não cheguei lá onde essa pessoa chegou, não sei o quê. Se aquilo me incomoda, eu preciso me fazer algumas reflexões.
E Eu algumas não evoluí perguntas. nesse ponto, eu realmente paro de seguir, isso tá me incomodando. Então, mas Não dou aí conta. é uma coisa prática mesmo, né? Pra você se sentir bem. Uhum. Tipo assim, por que que se é um momento de lazer, que você tá ali pra, às vezes, dar uma relaxada, conversar com alguém que mora mais distante, aí você fica absorvendo coisas assim negativas, né? É o exemplo que eu dei de uma colega que parou de seguir uma psicóloga, por exemplo. Então, assim, por justamente, às vezes, a forma como aquele conteúdo está sendo apresentado, às vezes vai gerar, assim, um incômodo. E aí você vai ter que escolher. Entendi. O que é burnout? Como vocês definiram? Ó, de uma forma bem assim simplista, é um excesso, né? É um cansaço extremo, porque você esticou demais a sua cordinha. E como a gente Mas sabe é um- quando tá chegando É ali? um Quais são os... esgotamento, É um né? esgotamento. É um esgotamento, mas o burnout especificamente no contexto de trabalho, né? Sim. Então, assim, o burnout, Ah, ele tá no entendi. contexto profissional. É porque eu sempre vejo mesmo no contexto profissional. É, Isso. mas é nesse contexto Então, é mesmo. quando a sobrecarga é tão grande que aquele adoecimento, ele tá dentro do estímulo do trabalho. Então, esses dias eu até estava estudando sobre isso. E é assim, se você... Como diferenciar, por exemplo, uma ansiedade generalizada de um burnout? Se você tirar aquele sujeito do contexto de trabalho profissional, tira Ele ele, melhora. ele melhora? Se ele melhora, é um burnout. Exato. Porque o que está Entendi. causando o adoecimento é o contexto de trabalho, que a gente sabe que aqui em Palmas, inclusive, assim, com funcionalismo público e tudo, tem muita questão, né? Muitas questões. E dentro de É mesmo, logo empresas funcionário público. Tem. Sério, demais. gente, também não Porque a imaginava, viu? impressão que a gente tem é que é vida boa, né? Sim. Não, mas tem muita coisa ali, tem. E assim, o contexto profissional, querendo ou não, as pessoas passam quanto tempo do dia trabalhando? A gente passa grande parte do nosso dia. Então, se for um contexto adoecedor, é muito possível que isso gere muito sofrimento. Então, esse seria a E quais definição. sinais, assim, que a gente fica atento pra perceber? Porque, principalmente, que eu percebo, né? No começo ali da vida profissional, a pessoa, assim, chega com todo o gás. E o risco do esgotamento logo cedo também. Você não se desliga do trabalho, né? É como se Uhum. você vivesse em constante o dia todo, o tempo todo no trabalho. Então, você chega em casa, você não desliga do WhatsApp, você não consegue dormir porque você fica pensando o tempo todo no trabalho, você pensa na tua performance, que você tá ficando para trás, que você tem que acordar às 5:30 da manhã, porque senão... E aí aquilo começa. Então, tem uma série de pensamentos que estão ali intrusivos, persistentes, de performance, de N situações que estão ligadas ao trabalho, e fora você achar que só você dá conta, que só você consegue. E tem as pessoas que às vezes talvez não pensem isso, mas são funcionários de alguém que Exige não Ah, tem entendi. limites. isso. Então, assim, é muito difícil a pessoa. Eu já tive algumas situações, né, em que você precisa munir essa pessoa de força o suficiente para ela ter conversas assertivas com os seus líderes. Sim. Explicar: olha, eu estou adoecendo. Eu preciso, assim, até que horas eu É meu preciso trabalho, né? responder as mensagens, até que, sabe, porque não existem limites. E aí a pessoa, a empresa vai engolindo aquele colaborador e ele se vê ali impotente, né? Aí ele não dorme bem, ele não se alimenta direito, Isso. ele E tem, ele ele tem deprime. crises de ansiedade, É. ataques de pânico Não muitas consegue mais vezes. sair de casa. Ele tem Uhum. apagões. Sim. Sabe quando O você tá não num sair lugar... de casa é pro trabalho, não é pra outro lugar. né? Não. É de qualquer lugar. Claro, um humor deprimido. Isso. Aí impacta tudo. Ele tem apagões, tipo, eu tô aqui com você numa reunião e de repente some. Aham. Eu esqueço, peraí, o que que era mesmo, o que que eu tava falando. Então a Isso. cognição fica Tô comprometida. preocupado com esse podcast aqui já. Então tem uma série de fatores que podem ali estar ocorrendo, né, que já são sinais de alerta, um cansaço extremo, uma fadiga, né? Às vezes tem essa ânsia de vômito também, né? Só de pensar que eu tenho que ir trabalhar já me dá, né, aquele
mal-estar. Então, tem tudo isso. Então, eu digo assim, a gente tem que procurar com intencionalidade o nosso bem-estar. Porque se a gente só, tipo assim, Vou ai, vivendo. bem-estar, né? Não, porque a vida vai... A gente precisa aprender a colocar limites, a definir agenda, horários, afazeres. Eu amo, adoro trabalhar muito essa questão da autocompaixão, a gente ser compassivo conosco mesmo. Olha, Glênio, você não deu conta de tudo que você se propôs a fazer hoje, tá tudo bem. Amanhã você vai dar o seu melhor. Você ter esse diálogo interno mais gentil consigo mesmo, Uma sabe? coisa outra sessão de terapia aqui. No primeiro semestre foi muito corrido, muito puxado, né? Eu cheguei no mês de junho ali esgotado, né? Eu não tava com burnout, não. Mas uma coisa assim que me ajudou muito, eu tirei o mês de julho de férias, deixei o celular de lado e fui viver Ai, que delícia. a vida. Então acabou que assim, Meu sonho quando eu fazer isso. retornei... Não, é só porque você tava na Argentina agora ia fazendo isso, né? Não, eu Há não uma deixei o semana celular de atrás. lado. Eu tava respondendo todo mundo. Na hora que dava. Toda hora. Mas assim, quando eu retornei, foi bem diferente de quando eu saí. Eu tirei quase 30 dias, mais ou menos, aí. Que legal. Nossa. E aí... Realmente, Glênio. Realmente. Tá sentindo uma tensão aqui, Evelyn? Eu tô com inveja de você. 30 Não, mas dias uma sem coisa- responder ninguém. Não era sem responder ninguém, mas... Sem trabalhar. Sem trabalhar, Meu né? sonho. Dá, Sim. bora. Mas assim... Com aquela uma leveza coisa... mesmo, né? Foi ficando. Aham. Mas uma coisa que eu procuro, assim, por conta que isso foi algo que eu fui percebendo com o passar do tempo, né? Com as coisas que eu sentindo e tal. Então, a minha profissão, ela é muito desgastante mentalmente. Fisicamente não, mas mentalmente é. Porque tem que conciliar ali, filtrar o que uma pessoa disse pra passar pra outra, ter um jogo de cintura, equilibrar pratos ali, né? E eu passei ao quê? Pelo menos a cada 2, 3 meses, tirar uma semana, viajar, relaxar, pra poder a mente esparecer, né? Então, antes eu fazia o quê? Não, uma vez por ano, 2 vezes por ano, tirava um período de viagem grande pra relaxar. Não, distribuir isso no decorrer do ano. Muito legal. Pra poder facilitar. É o suficiente? Não, talvez 12 meses fosse melhor. Eu ia... Um Não, ano eu ia te sabático. desafiar o seguinte, a pensar, como é que eu posso trazer pequenas amostrinhas grátis dessa Durante a leveza semana, né? durante o meu dia a dia? Como? E eu tava aqui, enquanto você tava É uma falando, eu penso, né, o quanto que a gente pode, né, usar a palavra de Deus ao nosso favor e Sim. o tanto de sabedoria que Deus nos dá em relação ao descanso, por exemplo, né? Tá registrado é lá, inclusive. mandatório, né? Então, o quanto que isso... Por quê? Porque nós precisamos disso, né? É muito saudável e é necessário. Então, hoje, o ritmo frenético de jornada de trabalho, dessa porcaria aqui que não desliga a gente, faz com que você não tem fim. Eu acho que no tempo dos nossos pais, né? Por exemplo, dava 6 horas da tarde, eu me lembro dessa coisa de, sei lá, tomar chimarrão na frente da rua com os vizinhos, todo mundo mais livre, mais não sei o que, um visitava o outro, não sei o que. Hoje tá todo mundo, o que as pessoas estão fazendo? Estão no celular, na cama, olhando o celular, assistindo televisão, tipo assim, mudou muito, Não estão né? vivendo. Não estão vivendo, estão assim naquela coisa meio zumbi. Então, como é que a gente pode trazer, né? Limites, assim, eu acho que dentro do nosso... Gente, e quando você acrescenta essa fórmula, o TDAH? Virou febre, né, gente? Eu queria que vocês Todo falassem mundo sobre tem isso hoje também. TDAH, Tá todo se mundo- Diagnosticando. diagnostica exatamente. Isso, Então tá a pessoa já muito tem falado, ansiedade. o que acontece? Aí tem o TDAH que não tem um foco, aí fica ansioso porque não consegue focar, não consegue produzir e por aí vai. E a rede social piora muito tudo isso em todos os sentidos, porque tem a falta, assim, a gente pensa que tem muita informação, mas tem muita desinformação, Também. né?
Hoje em dia, o tanto de gente se dando diagnóstico, né, Fabiola? Não é bem uma simples coisa... assim, Não, né? gente, Não, e não. parece eu que sou ficou legal. Tipo, desatenta. ai, é porque eu tenho Aham. TDAH. Tem Ai, perfil, desculpa, né? é porque... Sou TDAH, só Aham. não sei o que. Agora transtorno mental é placa de Instagram, Não, gente. e Que usa como uma loucura! desculpa, né? Que loucura. Porque, gente, você até pode ter o TDAH, É. mas isso não é uma desculpa Uhum. para nada, Exato. né? Porque, inclusive, na terapia a gente vê Uhum. como lidar com isso. Tá, Essa se eu questão. tenho essa questão aqui, como eu vou lidar com isso? Como eu vou fazer a minha vida ser algo que me favorece, não algo que eu fico Aham. dando desculpas por conta do TDAH, né? E aí eu Então, faço tudo, eu tenho, e realmente aí os meus prejuízos vêm lá da infância, tal, tal, tal. Os critérios diagnósticos não são assim, o que a gente vê ali em 1 minuto. Ah, me diagnostiquei. Não é assim. Porque no Instagram tem o É. Reels, fala se você tem isso, não, a listinha, Você né? tem tal doença, tem Ah, TDAH. que loucura, né, gente? Não é E assim. assim, o quanto que essa vida que a gente está falando contribui para que. Porque eu ouvi uma vez uma fala de um professor que eu gostei muito. Ele falou assim: nós somos cactos numa floresta tropical, vivendo numa floresta tropical. Nós não fomos programados para a quantidade de estímulos que nós estamos tendo. Uhum. Então, como é que o nosso cérebro fica diante de tudo isso? E ele fica surtado, fica Desatento. desatento, fica com. E aí. Hiperestimulado. Não né? Muita coisa não é TDAH. Então, assim, vamos olhar de novo, né? Para nossa rotina, para nossa. E aí, Glênia, essa questão, por exemplo, que você comentou dos 2 meses, né? Cada 2 meses, que é fantástico. Mas é tipo assim, como é que todos os dias eu cuido um pouquinho de mim? Né? Eu faço alguma coisa que não precise que eu tenha performance aqui, mas que eu possa só Só descansar, só relaxar. dar uma voltinha com o cachorro, tomar uma xícara de chá, Caminhar na estando graciosa, ali, sentar com a tigela de açaí lá olhando um pôr do aham, sol. isso, Pegar minha filha e sentar lá no Sesamar e ver ela brincar, isso. porque eu vou desligar, eu não vou estar na rede social, É eu vou como estar se na tu estivesse natureza. carregando sua bateria. Fazer uma caminhada, uma Isso. corrida, ir para academia. O que te dá prazer e te Isso. relaxa? Que te energiza. Isso. Que tu falou que tu voltou depois de 1 mês, assim, totalmente diferente, Nossa, né? bateria recarregada. Então, só que infelizmente a gente não consegue, né? Parar 1 mês cada, tipo, trabalho 1 mês seria bom, né? Seria Trabalhar Seria muito, bom, né? né? Às Nossa, vezes, maravilhoso. às vezes jogar um futebol no sábado Isso. é o descanso que você precisa naquela semana. Perfeito. Então você fala assim com a Gente, Fefe, ó, você falou isso aí, ó. Fernanda, Não, o mas beach engraçado. tênis, futebol. Não, mas você falou Eu isso aí, pra mim o futebol é. Aham. Só que, e talvez, não tinha parado pra pensar a respeito disso, o primeiro semestre eu fiquei sem jogar porque eu estava lesionado. Aham. Então, por Sim. exemplo, às vezes eu chego, a Fernanda e fala assim, ué, mas tá cansado e vai jogar bola? Mas é diferente, às vezes eu chego muito cansado mentalmente, Exato. que você fica arriado. Exato. Mas pra jogar bola, eu consigo e eu volto Feliz da de vida. boa, Não. energias Olha renovadas tanto e que tal. Hormônios tem do coisas prazer. Exatamente. biológicas aqui no teu cérebro, favorecendo esse Isso. bem-estar. Arejando aí esse... Isso. É verdade. Gente, pra gente partir pra finalizar, nós aqui estamos falando no meio cristão, né? E nós temos muito a questão da cultura do discipulado nas nossas igrejas, outros não começam a implementar. O discipulado tem muito a questão do compartilhamento, de você abrir seu coração e tal. A gente estava até falando no off aqui antes de começar sobre discipulado, né? Discipulado, às vezes as pessoas acham assim, o tô no discipulado é suficiente. É suficiente? A pessoa precisa de terapia? Como que a gente consegue resolver esse... Qual o ponto ali que a pessoa Exatamente. percebe que o discipulado não abrange, ele precisa de uma terapia, ou o contrário também? Ó, eu vou responder isso com um pouquinho da resposta que eu dei lá no comecinho, né? Falando sobre Bíblia e psicologia. Uhum. A Bíblia, ela tem uma finalidade. Uhum. Ela fala sobre a nossa humanidade, ela fala da nossa redenção, né? Perfeito. Ela fala de um plano de salvação. Isso. E a gente entende o ser humano, né? E toda a sua complexidade, toda a sua humanidade através de personagens bíblicos, o que é maravilhoso. Uhum. Então aqui a gente vê todo o sofrimento, toda uma faceta humana. E o próprio Cristo disse: olha, vocês terão aflições. Sim. No mundo não vai ser fácil.
Mas tenha bom ânimo, né? Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação, né, dos séculos. E a gente compreende que a Bíblia, ela tem essa finalidade de informar para a gente quem nós somos, à luz da palavra de Deus, e o plano maravilhoso e redentor, né, do Senhor para nós. Essa é a finalidade da palavra de Deus. E ela ensina para a gente muitas coisas a respeito da nossa vida. Mas a Bíblia não tem a finalidade de tratar transtornos mentais. A Bíblia não tem a finalidade de nos ajudar de uma forma assertiva e eficiente em questões de organização, de produtividade, de lidar com questões outras típicas da nossa vida. Essa não é a finalidade da Bíblia. Então, o discipulado, ele tem uma finalidade, um propósito, que é, eu vou caminhar Me com você, aproximar para a gente crescer juntos e na nos fé, aproximarmos de para Cristo. desenvolver uma maturidade cristã Espiritual. à luz da palavra de Deus. Perfeito. Isso pode ser terapêutico, sim. Sim, eu ia dizer isso a hora que Né? ela perguntou. Eu falei, que maravilha é ter alguém para você poder compartilhar. Isso. É altamente terapêutico. Pode ser terapêutico, pode Sim. me ajudar em muitas questões, inclusive pode fazer com que eu já resolva essas questões ali e eu nem precise da terapia. É isso. No entanto, se eu Não é tiver esse o propósito, questões né? Uhum. para além disso, Isso. se eu ainda me sinto em prejuízo no meu funcionamento psíquico, emocional, físico, Sim. eu preciso buscar ajuda. E aí é onde entra a terapia, a psicologia, para me ajudar a entender. Porque olha só, eu posso ser muito crente, eu posso amar a Deus de todo o meu coração, e ainda assim eu sinto uma tristeza profunda. Sim. De onde vem isso? Por que que eu me sinto assim? Aí é onde eu começo a questionar a minha própria fé. Sim. Então, emoções adoecidas geram uma fé adoecida. Um corpo que não está saudável, uma mente que está perturbada, ela precisa de uma ajuda profissional para que, inclusive, eu exerça a minha fé com toda a potencialidade que ela tem. Porque eu posso transferir isso, muitas vezes, para a minha fé, sem isso ser um problema da minha fé. Eu acho Entendi. até que dá pra gente fazer uma analogia, assim, como sendo a Bíblia é um GPS, né, que nos guia pelo caminho que nós queremos seguir e chegar aonde nós queremos chegar, né? E o que seria a psicoterapia? Não sei se vocês vão concordar comigo, né? A Bíblia, ela nos aponta a Cristo. O discipulado é para caminhar uns com os outros para esse lugar, para estarmos juntos nesse lugar, né? É como lâmpada, né, para os meus pés. Então, eu sei por onde ir. O carro, como é que tá? Como é que é o carro que tá nesse caminho? Ele precisa de uma troca de óleo? Ele tá com os pneus careca? Como é que é? Quando eu faço a psicoterapia ou quando eu tenho um autoconhecimento, eu olho para o carro que está nesse caminho, indo para onde Deus está direcionando, através da sua palavra, né? Então, assim, para mim estar bem, eu preciso olhar para mim de uma forma biopsicossocial e espiritual. A gente não pode espiritualizar tudo e nem não espiritualizar. Exato, porque é um todo, é holístico, Isso. é o ser humano completo. Integral. Então, eu olho para minha fé, eu olho Isso. para as minhas relações, eu olho para o meu trabalho, eu olho para os meus estudos, Eu olho para os meus exames. para os meus exames, sim, meu porque às ferro, a vezes minha- eu chego Exato. com a depressão e quando você olha, tá Aham. lá, ó, a deficiência aqui, ó Isso, esse às vezes os hormônio, olha. hormônios estão todos bagunçados. Às vezes só uma reposição, só um ajuste Isso. ali, acabou, não tinha nada, era uma vitamina questão. D. Isso. Uma Então, assim, uma melatoninazinha. melatonina. Então, assim, a gente vai observar o todo, né? Então, a palavra de Deus, ela nos estimula a isso, né? Ela nos estimula a cuidar do templo do Isso. Espírito Santo. Somos nós. Isso. E nós somos um todo. E a gente tem que olhar para todas as coisas. Uma não exclui a outra. Então, o discipulado tem a finalidade de apontar para Cristo, para a Bíblia, a centralidade do Senhor na nossa vida. E a gente cresce nisso juntos. É terapêutico. Mas pode ser que eu precise ir um pouquinho além, porque o meu físico está necessitando.
porque eu tô com meus pensamentos, né, distorcidos acerca de mim mesmo, do mundo, dos outros. Às vezes eu preciso de uma questão prática de quem tem um conhecimento validado de tantos estudos, tantas pessoas que batalharam para te dar alguma coisa ali que vai. Nossa, eu me sinto melhor, eu me sinto bem, eu tive uma remissão de sintomas, eu Isso. consegui viver melhor e aí ter essa plenitude, né? Um pouco. De vida. Então, as finalidades são diferentes, né? Ai, que ótimo! Conversa boa! Eu gostei. Gente, podia ter a parte massa. 2, né? O que, é que vocês acharam aí? Olha, eu aceito. Chamamos Pode elas chamar. novamente, ou quem sabe no Conjubato, né? Uma oficina a Ah, respeito de saúde verdade. mental. Olha só. Deixem nos Maravilhoso. comentários o que vocês vamos acham, ver, se né? vocês Sim. querem. Ou Mas... então vocês podem deixar um like que a gente vai entender. Às vezes você não quer se comprometer no comentário, né? Deixa um like que a gente entende. E uma coisa muito importante de falar é que a terapia, gente, você até falou, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de buscar. Sim. Uma coisa muito importante para a gente saber é que, sim, muitos cristãos têm dificuldade de procurar uma ajuda até na própria igreja, no aconselhamento. Porque, Sim, olha, um demais. bom aconselhamento na sua igreja pode fazer com que você resolva uma questão e você não precise chegar no consultório psicológico, É tá? verdade. Então, você pode conversar com o seu pastor, você pode conversar com o líder, com alguém do teu grupo, do teu discipulado, né? Agora, o que muitas vezes não tem nessa relação? Confiança. Eu não acredito que eu vou contar e aquilo vai ficar ali. Uhum, Eu não acredito que eu vou contar e que a pessoa não vai me julgar. uhum. Vão me julgar. Se eu falar que eu fiz isso, se eu falar que eu pensei nisso, a pessoa vai me julgar. Isso é uma coisa que não existe no consultório. Quando alguém chega ali no consultório, a primeira coisa que a gente fala no nosso primeiro encontro é que Exato. aquele é um local onde não há nenhum Sigiloso. julgamento, Uhum. onde nada do que a pessoa disser para nós, Vai sair. a gente não vai ficar pensando sobre aquilo, julgando, fazendo juízo de valor, não. A gente vai ouvir aquilo e compreender como que a gente pode ajudar a pessoa naquela situação. Exato. Então, não tem julgamento, é completamente sigiloso. Aquela história, aquela conversa não pode sair dali. Ninguém nunca vai saber daquilo ali. Porque, inclusive, nós estamos submetidos a uma lei, a um conselho, né, Exato. onde nós não podemos, de forma alguma, divulgar nada disso. Então, é muito importante as pessoas saberem disso. E aí está a importância de você buscar um bom profissional, que você confie, que você saiba que está alinhado com aquilo que você crê, que você pensa, para que você tenha, né, alguém que te compreenda na sua totalidade, em todas as áreas da sua vida. E pra galera que tá assistindo a gente, que estão enfrentando esses tipos de problemas, né? Passando problemas emocionais, problemas mentais, o que vocês podem dizer para eles de conselhos, assim, sobre dar o primeiro passo? Dê, Dê. vá. Porque eu falo isso porque, assim, às vezes a pessoa tem um bloqueio, tem dificuldade Então, de busque. pedir ajuda, porque muitas vezes acha que... Às vezes tem ciência que tem um problema, mas acha que consegue resolver sozinho. E às vezes ela simplesmente é o sapo dentro da panela Que que não vê o que tá esquentando. acontecendo. Aham. É. Eu acho que uma coisa muito boa é de se pensar assim, em que momento que eu consigo procurar ajuda enquanto eu ainda consigo administrar aquilo é muito melhor do que quando eu tô numa situação que vai me exigir uma energia que eu já não tenho mais. Então, o grau de adoecimento pode ser diferente, dependendo de se a pessoa procura antes ou não. E do sofrimento também, né? Totalmente. Porque olha só, quanto dos meus dias eu vou passar sofrendo, quanto mais eu demoro para procurar ajuda. E o quanto que eu posso aproveitar a minha vida a partir do momento que eu busco uma ajuda, que eu caminho com alguém que me compreende em todas Isso. as minhas facetas, e eu olho para mim à luz da palavra, à luz da ciência, à luz de tantas coisas, e me conheço a ponto de dizer assim, olha,
agora eu entendi o que diz Romanos, né? Para a gente ser transformado Uhum. pela renovação da nossa mente. É perfeito. E eu amo a TCC, a terapia cognitivo comportamental, Tudo que porque eu olho para a Bíblia e eu falo assim, gente, Exato. Deus era da TCC. Não. Ele sabia. Não, você sabe que uma vez, quando eu fui fazer a minha maquiagem de formatura, a moça que estava fazendo a minha maquiagem era cristã, né? Aham. E ela começou, e eu comecei a falar pra ela o que que é. Gente, ela chorou. Ela chorou. Eu comecei a falar pra ela como que era a abordagem, né? Dela, meu Deus, isso faz muito sentido, isso tem tudo a ver. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama. verdadeiro, nisto tarará. pensai. Isso. Então, às vezes, é você muito passa o maravilhoso. dia com ansiedade, sofrendo, É, com uma crença sobre você mesmo que não é Isso. verdadeira. E quando isso. você chega no consultório e a Ah. gente olha aquilo ali juntos, Uhum. e você tem aquele... Fala, meu Ai, Deus, sim. isso não é verdade sobre mim, Por eu não que tenho nenhuma que eu- evidência disso. Isso. Por que que eu fiquei tanto tempo agarrada em certas coisas, Não né? é? E, gente, eu acho assim também, que como qualquer profissional, ou como, né, nós somos seres humanos, nós somos seres sociais, então vão ter pessoas que às vezes vão se conectar com um profissional ou que às vezes não. Sim. A pergunta que eu faço para quem você falou, né? O que que você tem a perder? O que que você tem a perder de ir? Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Vai Você ser não forte. gostar. Você não gostar da sua É. sessão de terapia e perder ali uma quantiazinha, que seria a sua primeira sessão. Essa é o pior cenário. O que que você pode ganhar? Você pode ganhar muito. Se você gostar, se quebrar, assim como eu falei para vocês, que quantos já saíram da primeira sessão falando, nossa, é muito diferente do que eu imaginava. Então, se arrisque. Não Você tem nada pode a perder, ter né? muito a ganhar. É verdade. Isso aí, gente. Meu Deus, dá Então pra já- ficar a noite toda aqui. Não, mas já vamos aproveitar então pra vocês deixarem as redes sociais, porque temos aqui blogueira na nossa mesa. Ela aqui, ó. Eu não sei quem que é. Ela é blogueira. Então, Muito conteúdo fantástica. pra vocês Não, acompanharem. Gente, não. Então, ó, essa Apaguei a câmera ali, ó. Isso. As redes sociais Vocês de vocês. acompanham. Eu vou lá. disfarçar minha timidez, tá? Bom, o meu é @fabiola.bock, é BOCCHI. Vocês vão me encontrar lá. Eu espero que gostem. O meu é @Evelyn O. Dias. Tá? Mas a blogueira é a Fabiola, tá, gente? Gente, mas elas são incríveis. Por Eu particularmente enquanto, gostei. por enquanto. Eu particularmente, a Ai, gente eu tava até adorei falando também. com a Evelyn. Evelyn, deixa o perfil aberto pra galera. É, Mas eu particularmente gostei. Espero que vocês tenham gostado também. Merece até, assim, várias perguntas que a gente queria fazer, mas assim, vamos deixar o gostinho de quero mais aí, né, não, Samira? Sim, a gente tem que dar o tempo delas, ter também um tempo de qualidade ali, né? De descanso, que a gente falou bastante. Não é? Vamos nos cuidar também. Se cuida. Chame a gente para uma pizza qualquer dia. Olha aí, pronto. A gente volta com todo o A prazer. gente vem de novo, né, Fabiola? Mas muito obrigada pela oportunidade, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Foi. Ai, gente, amor, eu gostei demais. Eu tenho certeza que a gente vai ter ali alguns questionamentos nos comentários que a gente vai lá depois conversar com Combinado. o pessoal. Obrigada, Gente, é isso. Compartilhe esse episódio que eu tenho certeza que vai ser muito importante, tanto para você quanto para outras pessoas. É uma questão assim que tem sido cada vez mais necessário nós falarmos sobre a nossa saúde mental, influencia em diversos aspectos da nossa vida, e nós decidimos trazer isso para vocês, né, para que nós possamos ter ferramentas, possamos ter coragem de buscar ajuda, né? Não devemos estar sofrendo sozinhos, né? Precisamos compartilhar, buscar para poder ter uma vida de qualidade. Sim, com certeza, que é importantíssimo cuidarmos do templo do Espírito Santo. Então, Pode pessoal, falar. obrigada. Obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Lembrem do nosso recado lá do começo do vídeo, tá? As inscrições do podcast, ó, do Conjuvato Conjuvato 2025 estão abertas. Então aproveitem, cuidem da saúde mental de vocês, cuidem da espiritual também, tá? Exato. Estar junto com os amigos, em comunhão, em crescimento e tudo, muito importante. E esperamos vocês no nosso
próximo episódio. É isso aí. E 4 coisas. Cuide do mental, do emocional. A saúde física do corpo é importante. Claro, demais. Monte sua caravana e faça isso no conjugado que a gente espera lá. Gente, é isso. Valeu, até mais. Até o próximo episódio.